estar aqui esta noite. Agradeço pela oportunidade que o Padre deu ter ido. E antes de dar o testemunho, eu queria contar um pouco sobre mim. Eu sou o Thiago Gomes, tenho 32 anos e tem 32 anos que eu frequento essa igreja. Gostei muito de retornar hoje. A reforma ficou muito boa, muito bonita, muito aconchegante. E quando eu entrei nessa igreja hoje, eu me senti acolhido. E o nome da igreja é Coração de Maria, né? Coração de Mãe. Então eu me senti muito acolhido, porque uma das pessoas que cuida dessa igreja é a minha mãe, a Nicinha. Ela me batizou, eu a chamo de madrinha, madrinha Nicinha, mas é uma mãe. Então, eu morei com ela até os 12 anos de idade. E no início da minha infância eu vinha para essa igreja e ajudava ela de alguma forma a zelar e cuidar dessa igreja. E eu fico muito feliz hoje em vir aqui e ver como a igreja está. E ficou muito boa mesmo essa reforma. Então, até os 12 anos eu morei com a minha madrinha. E ela cuidou da minha educação como cristão, como cidadão. Ela conseguiu uma bolsa para mim num dos melhores colégios dessa cidade, que chama Colégio Sagrado Coração de Jesus. E eu estudei lá por 10 anos, sem pagar nenhum centavo. Tive a melhor formação que um aluno pode ter. Formei na Universidade Federal do Tocantins e hoje sou servidor da Justiça, colega de trabalho do Padre. Então estou aqui em forma de agradecimento a Deus pelo um dos milagres que aconteceram na minha vida, porque já foram vários. Então, hoje senti no meu coração que eu estava preparado para dar esse testemunho. E convidei alguns amigos para estar aqui comigo hoje. E eles estão amigos e familiares aqui presentes. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês. E o motivo de estar aqui na frente falando com vocês, nesse mesmo altar aqui que eu fiz a minha leitura na missa com o Padre Alano, quando eu tinha 7 anos de idade. Então é muito bom ser acolhido nessa igreja e estar aqui novamente. E o que eu quero falar no meu testemunho é relacionado a esse mês, o mês de setembro. Então, mês de setembro, a igreja está no tempo comum, usando a cor verde. Salvo engano, é o mês da Bíblia também. Então, a cor verde significa esperança. E foi motivado por essa esperança que eu estou aqui hoje. E também, recentemente, eu fiquei sabendo que o mês de setembro é o mês chamado de Setembro Amarelo. E para quem não sabe, Setembro Amarelo é o mês de prevenção e luta contra o suicídio. E eu, inclusive, aderi a essa campanha através do meu Facebook. Eu tenho uma foto lá que fala: abrace uma vida. E falar é a melhor opção. Então, no ano passado, na última vez que eu estive nessa igreja, e foi um motivo feliz, porque eu vim aqui numa missa de 7º dia de uma amiga, companheira e colega de trabalho também, e perdeu a sua vida dessa forma. E esse ano, vendo essa campanha, eu
decidi abraçar essa campanha da melhor forma possível, em memória dessa minha amiga e colega de trabalho que tanto me ajudou também na minha luta. E eu tenho para falar para vocês um problema de saúde que aconteceu na minha vida em 2013. Em 2013 eu estava organizando uma viagem para o Rio de Janeiro para ver o Papa. Eu morava na cidade de Arapoema, do estado do Tocantins, próximo ao Pará. E o nome dessa caravana que eu organizei juntamente com meus amigos que estão aqui presentes, o Rafael e a Glaciane, o nome dessa caravana era Caravana Coração de Mãe. E o slogan era: nenhum filho será deixado para trás. Então foi uma viagem organizada pela fé. E quando eu tive a iniciativa de organizar essa viagem, Deus colocou no meu coração que era uma viagem da vontade dEle. E por isso eu não desisti, eu fui até o fim. E mesmo com esse problema de saúde ter acontecido um mês antes dessa viagem, eu consegui ir nessa viagem, acompanhar a caravana. Nós ficamos hospedados lá no Rio de Janeiro em casas de família, em Bangu, na favela de Bangu, uma das favelas mais perigosas. Eu poderia ter medo de estar lá nessa favela, em meio a traficantes, a armas, a tiros, a tiroteio. Eu não tive medo, porque eu sabia que o meu Deus Todo-Poderoso tinha organizado aquela viagem e Ele estava protegendo cada pessoa que estava ali conosco. Então essa viagem do Papa Francisco para ver o Papa foi uma bênção na minha vida, mesmo já tendo descoberto esse problema de saúde. E o meu problema de saúde veio seguido de depressão. E esse é um dos temas do Setembro Amarelo. E a depressão, para quem não sabe, é uma dor muito terrível, muito forte. É uma dor que quer te deixar na lama, isolado. Então, eu passei por todo esse processo. E hoje tem 3 anos que eu faço esse tratamento de saúde. Então, eu quero dizer para você, se você estiver passando alguma tribulação na sua vida, se você estiver com essa doença chamada depressão, eu quero dizer para você não desistir. Corra, pule, rasteje, mas não desista, porque Deus nunca vai desistir de você. E essa doença me deixou muito para baixo. Eu fui uma pessoa que fui criado nessa igreja com a minha madrinha, sempre valorizei a vida em primeiro lugar. Uma pessoa que preza pelo sorriso, pela alegria. Infelizmente essa doença bateu na minha porta, uma visita que ninguém quer. E com a chegada dessa doença eu fui perdendo a fé, a esperança, o amor, e perdi também a vontade de viver. E o milagre é esse, gente. Eu quis desistir da vida, mas Deus me trouxe de volta. E eu louvo a Deus por estar aqui nesta noite, por Ele ter me trago à superfície, por Ele ter me dado a oportunidade de viver, de estar testemunhando essa graça hoje aqui com vocês. Eu não tenho vergonha de falar isso, porque só quem vive essa luta sabe. Eu me coloco hoje à disposição de vocês. Quem estiver com algum familiar precisando de ajuda de algum tipo, eu já estudei muito sobre isso, fui auxiliado pelos melhores profissionais da área de saúde, médicos, psicólogos, terapeutas. Então eu agradeço muito por essa vitória, porque eu me sinto vitorioso
sobre essa doença chamada depressão. E agradeço a Deus por essa vitória e de alguma forma quero ajudar as pessoas que vivem esse problema. Então agradeço a presença de vocês aqui e agradeço a Deus, a Nossa Senhora, agradeço a minha madrinha que incessantemente reza por mim e põe intenções nessa missa. Talvez você não me conhecia, mas você já rezou por mim, porque ela coloca a intenção pela minha saúde, pela saúde do Tiago Gomes. Então eu agradeço de coração, meus irmãos, e hoje eu sinto vitorioso, com muito mais vontade de viver. A mãe da minha amiga, que a Graciane, me perguntou como é que eu estava. Eu falei que eu estou 1000%. Agradeço e louvo a Deus, ao Espírito Santo de Deus, pela oportunidade de estar aqui com vocês. E o recado que eu dou para vocês é: abrace uma vida, que não seja só o Setembro Amarelo, mas que todos os dias do ano você abrace uma vida, abrace uma pessoa, e você vai estar fazendo bem. Infelizmente, 32 pessoas morrem por dia no Brasil, vítimas de suicídio. Essas vítimas são maiores do que os números dos mortos pela AIDS e pela maioria dos cânceres, tipos de câncer. Em memória da minha amiga que faleceu, eu peço a Deus por ela. Eu tenho certeza da misericórdia divina. E ela não está mais conosco, mas eu tenho certeza que a misericórdia de Deus alcançou ela e ela está nos braços do Pai, o nosso Salvador. Muito obrigado. Glória a Deus. Ao Filho. Quem se amparou foi Deus.